Boa tarde, rapaziada. A gente resolveu fazer esse vídeo de ilustração para vocês poderem entender rapidamente o resultado do exame de suor que cada um de vocês recebeu pelo WhatsApp. Lembrando que o nosso corpo basicamente é feito de água, que o nosso sangue tem 83% de água, o nosso fígado 86%, a nossa pele 70%, os nossos rins 83%, os nossos ossos 22%, a nossa gordura 20% dela é composta de água. O nosso cérebro, 74,5% dele é feito de água. Isso significa que, desidratado, você não pensa bem, você não aprende bem e você não lembra bem. Então, se a gente pensar em praticar o futebol com excelência, essas três coisas precisam ser feitas de maneira eficiente. O nosso tecido conjuntivo, quando um preparador físico ou um fisioterapeuta faz a liberação miofascial para que você possa fazer atividade física sem risco, se você está desidratado, essa liberação da fáscia, como um músculo vai deslizar sobre o outro, também fica comprometido. E os músculos, na medida que você precisa contraí-los, se você tiver pouca água circulante, a chance de você contrair, fazer uma cãibra, uma lesão, aumenta. Isso sem falar que quando você está tratando na fisioterapia, se o fisioterapeuta usar calor, se o fisioterapeuta usar eletricidade, com pouca água, esse tratamento fica também dificultado, porque você desidratado, a eletricidade não transmite, não transfere direito, não percorre direito o seu corpo. Esse laudo aqui, que vocês receberam, é um laudo de exemplo só. Então eu vou falar do Zé Ruela, que é o cara aqui do nosso exemplo. Tá? À direita, vocês vão ver no primeiro gráfico, o time inteiro, tá? Ao chegar para treinar. Então chegou hidratado quem estava em verde, chegou mais ou menos desidratado, um pouco desidratado quem estava em amarelo e num quadro de desidratação quem chegou em laranja. Ou seja, sem treinamento, vindo de casa, uma boa parte de vocês chegou num nível abaixo de hidratação da qual deveria estar em função do treino que ocorreria. O segundo desenho mostra quanto cada um de vocês perdeu durante o treinamento. Aqui nesse caso, em vermelho foi quem perdeu muito, em laranja quem perdeu em segundo lugar, né, os segundos a perderem mais, em amarelo os terceiros a perderem mais, e em verde quem perdeu menos. Tá? Então aqui na perda de suor e sódio, os de vermelho foram os que mais perderam água e sódio e sal, e os de verde, especialmente os verdes escuros, foram os que menos perderam. O último gráfico é um gráfico que mostra em laranja o quanto vocês perderam durante o treinamento e em verde o quanto vocês repuseram, ou seja, em laranja, o que você gastou de água e sal que estavam guardados no corpo, e em verde, o que você recolocou dentro do corpo de água e sal. Isso significa que a maioria de vocês, somente os que tiveram a barrinha verde mais alta do que a laranja, conseguiram no treinamento colocar de volta mais do que eles gastaram. Todos os demais voltaram para casa pior do que chegaram. Isso realmente não é uma notícia boa. Do lado de cá a gente tem um cabeçalho mostrando que o treino foi alta intensidade, que a temperatura estava confortável, temperada, que a maioria de vocês, né, no caso do gráfico direito, mostra que chegaram desidratados. Aqui no caso do Zé Ruela, ele foi um desses caras. O Zé Ruela não é um cara de verde nem o de amarelo, ele chegou desidratado, portanto é um dos laranjinhas. Aqui tem quanto ele precisava ter consumido de carboidrato no treino, que era entre 45 e 60 gramas. E ele só consumiu 12, ou seja, muito menos, quase um quinto do que ele deveria ter consumido. A quantidade de suor que ele perdeu e a quantidade de sódio que ele perdeu. Tá? Então aqui perdeu pouco suor e perdeu sódio de forma moderada. Teve atleta que no quadro apresentou isso aqui como severo, muito importante, ou seja, perdeu muito. Aqui mostra quantas garrafinhas de água o sujeito
perdeu durante o treino e quantas ele recolocou dentro do organismo. Por isso é que muitos de vocês voltou para casa pior do que chegou, porque gastou uma garrafa e um pouquinho de uma segunda e só repôs pouco menos de uma. Então volta para casa pior. Então precisa tirar o dia todo para repor essa água aqui para chegar no dia seguinte em condições de treinar. Aqui são as recomendações 4 horas antes do treino, 2 horas antes do treino, quanto precisa beber de água. Um pouco mais de um copo, quase 2 copos d'água 4 horas antes e quase um copo de água 2 horas antes do treino. Porque se beber tudo, esquecer de beber e beber tudo junto de uma vez, vai treinar com desconforto, vai ter dificuldade de se deslocar, vai ficar chacoalhando com tanta água dentro. Então isso tem que ser feito durante o dia, tem que ser distribuído de uma maneira equilibrada. E aqui tem uma recomendação de reposição durante o dia. Vale a pena lembrar que não precisa ser Gatorade, pode ser qualquer tipo de isotônico. E nesse caso, a Larissa é a pessoa mais indicada para orientar vocês em qual isotônico você deve beber, em qual momento do dia. Beleza? Um grande abraço, rapaziada.